E esse dia, como sempre, todos os sábados, vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo vocês, queridos ouvintes da Vibe Mundial, ao Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic, na presença aqui da querida produção deste programa, do Jean. Preparamos mais um sábado aqui, mais um encontro deste programa que vai ao ar todos os sábados, das 5 às 6 da tarde. E a proposta do programa é fazer um convite a você, querido ouvinte da Vibe, a entrar um pouco mais, né? A abrir um pouquinho mais, né? A sua cabeça com relação às práticas integrativas e terapias naturais. Permitir que você ouça outras histórias, ouça novos caminhos para você se identificar e, quem sabe, neste momento de vida que está, possa encontrar uma forma mais harmoniosa de superação. Então, é claro que aqui eu falo de todas as práticas integrativas, de terapias naturais, na presença sempre de profissionais, especialistas nessas áreas específicas, de pacientes que tiveram seu testemunho, a vivência, mostrando evidências, né, da eficácia dessas práticas, mas em especial eu falo e trago com muito carinho e orgulho de uma prática específica destinada a pacientes com câncer. Então, quem se conecta aqui no Portal da Cura pela primeira vez, ouve aí então o nome de Método Kovacic. Eu vejo aqui que tem online já uma turminha que me acompanha todos os sábados. Acredito que também tenhamos ouvintes aí que me acompanham todos os sábados e que já ouviram eu falar aqui sobre o Método Kovacic, mas hoje a gente vai aproveitar para explorar um pouquinho mais essa hora cheia de programa, para falar mais sobre a pesquisa e principalmente sobre os cuidados que você deve ter. Não só com os instrumentos que o Estevão Kovacic desenvolveu durante sua pesquisa para ajudar na recuperação da doença câncer, mas principalmente os cuidados com você, com a sua integridade física, com a sua recuperação física ao longo de um ano. Um ano é o tempo que a gente enxerga de recuperação do organismo. Então, quem foi Estevão Kovacic? O que é essa pesquisa que ele fez há 70 anos atrás, visando encontrar a origem da doença câncer, né? E como discorre, né? Como acontece esse ano de terapia, a gente vai conversar agora nessa próxima hora, mas antes da gente estender a iniciar esse papo, eu queria fazer aqueles convitinhos que são super importantes para a Paty, super importantes para o Método Kovacic, super importantes para o Portal da Cura, para a gente seguir aqui sempre fortalecendo o nosso programa e sempre presente também. Então é importante que vocês estejam conectados comigo, não só para fortalecer o programa, mas para também poder ajudar vocês ao longo da semana. Nos meus horários eu vou respondendo as mensagens do Instagram, do Facebook e do YouTube. No YouTube vocês conseguem assistir todos esses programas que vão ao ar aos sábados. Ali você consegue olhar com mais carinho, né? Tem os comentários meus do vídeo, tem comentários de outras pessoas que assistem também, e é legal para vocês poderem compartilhar sempre o link a outras pessoas que vocês acreditam que também iriam aproveitar esse conteúdo. Então eu deixo aqui, vou deixar aqui meu contato e vou soletrar o meu nome também, que os ouvintes normalmente perguntam, mas Paty, como que escreve o Kovacic? O meu nome não só vocês vão acessar então o Instagram, o Facebook, né, e o YouTube da Paty Kovacic, mas vocês também vão poder dar um Google neste nome e começar a pesquisar um pouquinho mais, um pouquinho além daquilo que vocês escutam eu aqui conversando. Então, daquilo que vocês já viram outros profissionais ou pacientes que vieram visitar a gente aqui contando sobre a experiência deles. Então, o meu nome é Kovacic, como eu disse, e ele escreve com K-O-V-A-C-S-I-K, então é K-O-V-A-C-S-I-K. E o telefone aqui, eu falo de São Paulo, então o DDD é 11, e o telefone é 95595-5465, então é 95595-5465, e o telefone da Vibe Mundial, para que você possa participar aí ao longo dessa tarde. Já estamos aqui ao vivo, então vale a pena você ligar, contar aí seu testemunho, se você já viveu o Método Kovacic, se você já ouviu falar sobre ele, traga suas perguntas sobre o método específico e até mesmo sobre as suas impressões ou vivências dentro da medicina integrativa, dentro das práticas naturais. Então o telefone da Vibe, anota aí, é 3262-4490, 3262-4490 e 3171-0221. Então é 3171-0221. E esse é o convite nosso aí para quem está entrando na Vibe Mundial agora, no Portal da Cura comigo, Paty Kovacic, explorar um pouquinho mais a história de Estevão Kovacic, conversar um pouquinho mais sobre o Método Kovacic, o que foi essa pesquisa que Estevão desenvolveu aqui
no Brasil há 70 anos atrás. Então, Estevão Kovačić era um cientista autodidata, a ciência que ele tinha em mãos e tinha uma propriedade sobre era a radiestesia. Ele, no tempo livre dele, então profissionalmente, ele tinha como sustento da sua família e desenvolvimento da sua família. Ele trabalhava como caminhoneiro na época, no período de pós-guerra, quando ele chegou no Brasil, foi o acesso que ele teve de trabalho. E ao longo do desenvolvimento dele aqui no Brasil, aprendendo a língua, conhecendo sobre o território, ele foi utilizando dessa ferramenta que era a radiestesia para iniciar a pesquisa e busca de poços de água, então lençóis de água, para a formação de poços de água. E ele sempre foi muito observador, então ali naquela época, quando alguém entrava em contato solicitando a abertura desse poço de água, ele sempre, além de observador, ele tinha uma consciência muito grande. Como ele veio de situações, né, de condições difíceis de recurso, ele também respeitava muito a necessidade do próximo e o recurso que o outro tinha. Então, ele não abria os poços de água aleatoriamente. Ele identificava que havia existência de um lençol de água sobre o solo, mas ele, ao longo do trabalho dele, desenvolveu uma forma de verificar se aquela água do subsolo era potável. Então, se ela poderia ser utilizada para aquela família de forma saudável. Caso contrário, ele não abriria e procuraria um novo acesso à água. A partir daí, ele começou a ter mais conhecimento sobre essa qualidade de água e o quanto a água era importante no meio ambiente, mas foi dentro da casa dele, no sítio do Jabaquara, que ele despertou, então, para o início dessa pesquisa. Ele tinha uma inquietude muito grande com relação ao câncer, por ter vivido de forma muito dolorosa dentro da casa dele, ainda na Europa, e ele tinha um desejo muito grande de encontrar uma resposta para essa doença, e entender a sua origem e, quem sabe, poder ajudar a suspender, a anular a evolução dessa doença, até mesmo prevenir a existência dessa doença. Estando em São Paulo, então, no sítio do Jabaquara, na presença da sua esposa Maria, que cuidava da casa e cuidava também dos mantimentos das crianças, eles tinham ali uma hortinha no quintal da casa deles e tinha o espaço onde eles cuidavam das galinhas. Então ali eles tinham os pintinhos que tinham o seu desenvolvimento e as galinhas separadas em 2 cercos. Então, em 2 espaços, no mesmo ambiente, mas separado em 2 espaços, tinham sim esses pintinhos e as galinhas. Em um ambiente, todos eles desenvolviam de forma saudável, dentro do esperado, e no outro, os pintinhos tinham deformidades, as galinhas tinham nódulos e acabavam padecendo e falecendo antes mesmo de alcançar uma idade adulta. E aquilo era muito curioso, chamou a atenção dele, e ele foi entender o que havia de diferente, né? O que havia no ambiente que poderia estar interferindo na evolução da saúde daquele organismo, daqueles animais. Ambos estavam no mesmo quintal. A construção era idêntica, tinha acesso à mesma comida e ingeriam a mesma água. A diferença é que eles permaneciam em ambientes afastados um do outro e eles dormiam e tinham seus hábitos nesses ambientes isolados um do outro. Ali ele pesquisou, havia sim a presença de um veio de água e aquela água não era potável, ou seja, aquela água era contaminada por um agente e ela vibrava de uma forma diferente. Ela vibrava numa frequência nociva. Ele pesquisou aquela água específica e viu, depois de fazer a coleta dessa água, que essa água tinha na sua presença a contaminação por fezes. Então, a água, na permanência da contaminação por fezes, ela vibrava de uma forma nociva, ela vibrava numa frequência a qual todo ser vivo que acima desse ambiente permanecesse, adoeceria, evoluindo com a manifestação da doença câncer. Essa pesquisa durou muitos anos. Esses resultados, houveram outros ensaios que ele pôde comprovar isso, e imediatamente quando ele conseguiu chegar na comprovação desta origem, nessa interferência da radiação no meio ambiente do ser vivo, as pessoas que o procuravam, que estavam doentes, a princípio ele visitava os seus ambientes, identificava esses locais de contaminação e mudava a pessoa do lugar de permanência. Então, Paty, quais locais eram esses de permanência que não são diferentes de hoje em dia, pessoal? Os locais de permanência é a cama, que você volta para dormir todos os dias. É um local onde você faz o café, almoço e janta. Um lugar de leitura, de crochê, todas as tardes, né, com seu cigarrinho na varanda ou na rede na varanda. No escritório. Então, o escritório onde você
trabalha fora de casa, mas depois da pandemia aumentou muito também a possibilidade de home office. Então, imaginem, turma, todos esses lugares que vocês permaneçam ao menos 2 horas todos os dias de permanência parada ali com relação ao solo. É um lugar de observação. É um lugar onde o solo, se não estiver sadio, possivelmente você vai estar à exposição dessa radiação nociva e fragilizando o organismo. Então, Estevão, ali na sua pesquisa, comprovou que essa permanência, para que você adoeça da doença câncer, então, para que você evolua manifestando a doença câncer, tem que ser todos os dias, neste mesmo ambiente, pelo menos 2 horas todos os dias, e aí de 2 a 3 anos, o organismo manifesta o primeiro câncer. Ou seja, de 2 a 3 anos, quando há essa manifestação física da doença, é onde a medicina é capaz de dar o diagnóstico da doença câncer. Ao longo dessa evolução, o corpo vai perdendo sua vitalidade, vai se fragilizando e no local mais suscetível do organismo da pessoa, acaba desenvolvendo a doença. Então, a manifestação que a gente fala aqui, que Estevão mostrou em pesquisa e ainda hoje a gente consegue ver essa história se repetir, ela acontece de 2 a 3 anos e ela pode acontecer em um formato de tumor maligno, uma ferida, uma massa, né? E, até esse ponto, outras disfunções aconteceram ao longo desse desenvolvimento. É muito comum a gente escutar dos pacientes, e nós, como profissionais da saúde, sabemos que antes do câncer surgir, de forma a ser diagnosticado pela medicina, existem disfunções do organismo que são percebidas pelo paciente. Então, um cansaço extremo, uma apatia, né? Doenças que eram controladas com medicações perdem esse controle, então as medicações não respondem mais da mesma forma e o paciente vai padecendo de tudo isso, dores crônicas, noites mal dormidas, assim como a não aceitação da alimentação. Ou seja, tudo aquilo que sustentaria a saúde, faria a manutenção da saúde, é perdido ao longo desses 2, 3 anos pela ausência da vitalidade, pela ausência do poder do organismo de poder absorver tudo isso. E ao longo dessa caminhada, é importante que vocês observem, então, que independente da forma que vocês estão vivendo hoje, independente da experiência que vocês estão tendo com relação ao câncer, se você, ouvinte, que está aqui me acompanhando aqui na Vibe Mundial, está vivendo a doença câncer, ou está acompanhando alguém, ouça toda essa história que eu conto, essa cronologia, né, do desenvolvimento da doença, relacione com o evento, seja agora ou até mesmo pacientes aí que teve diagnóstico há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, que teve esse milagroso, né, esse raro intervalo da evolução da doença. Eu quero que vocês escutem um pouquinho dessa cronologia, eu quero que vocês entendam um pouquinho dessa teoria e vão aplicando aí para a vivência de vocês ou para histórias de pessoas conhecidas. Por quê? Porque ao ponto que o Estevão conseguiu alcançar esse resultado, então, ele identificou qual seria a origem da doença câncer no organismo. Então, qual seria o gatilho para que o organismo começasse a desenvolver a doença câncer? Então, qual seria o gatilho para que o organismo deixasse de eliminar essas células malignas que naturalmente fazemos todos os dias? Ele conseguiu seguir em frente com a pesquisa para encontrar, o caminho para reverter a doença. Então, se nós já sabemos aonde ela se inicia, qual que é esse gatilho, então essa frequência específica da radiação que desenvolve a doença câncer no organismo, como eu posso, então, primeiro, impedir que a pessoa siga evoluindo com essa doença, né? Até mesmo, hoje em dia, com mais consciência e clareza, podemos falar de prevenção. E para aquelas pessoas que já têm a doença câncer instalada no organismo, como fazer para reverter o quadro da doença. Então, ou seja, como fazer para o organismo, né, ajudar o organismo a eliminar a doença câncer do próprio organismo. Essa pesquisa seguiu, então, a princípio, como eu disse, tirando os pacientes do local de permanência até que o Estevão desenvolvesse uma peça que é de fundamental a importância, né? Ela é fundamental para que a gente tenha a eficácia do tratamento, que é chamada de isolante. Então, isolante é uma peça metálica. Quem estiver acompanhando aqui a gente através do YouTube, da Vibe Mundial, ou aqui no Instagram da Paty Kovacic, vocês vão poder visualizar aqui. O isolante é uma peça metálica, é um quadradinho, tá bom?
aqui para quem estiver olhando. E esse quadradinho, ele tem na sua composição metálica a capacidade para impedir ou bloquear essa frequência em específico. Então, existem várias linhas de pesquisa dentro da ciência da radiestesia, mais atuais, um pouco mais antigas, que falam de frequências nocivas do meio ambiente e que falam de identificar e tratar câncer, mas entendam, turminha, quando a gente fala de radiestesia, pesquisa de Stefan Kovačić, todos os instrumentos são específicos dentro da pesquisa dele. Então, a frequência é específica que ele visualizou, os instrumentos de validação dessa radiação, de uso, de bloqueio dessa radiação, e até mesmo o próximo instrumento que eu vou falar, que é o acelerador e o U, que a gente usa para tratamento, são específicos para essa frequência e foram desenvolvidos pelo Stefan Kovačić. Então, é importante a gente ouvir o que eu estou contando aqui, pesquisar mais cada vez na internet, mas começar a entender também que existem várias linhas para a gente não confundir e, para quem for fazer o tratamento, não ter a infelicidade de não alcançar um resultado eficaz, ou seja, não ter a infelicidade de confundir nos cuidados e na caminhada e não ter a eficácia e os benefícios desse tratamento, tá bom? Então, o isolante, ele tem um cuidado específico, ele deve ser utilizado nos locais, como eu falei, de permanência. Então, como ele é uma barreira física, ele tem que estar entre o chão e você, na cadeira, na cama, no local de permanência, e ele exige um cuidado específico. Ele está ali atuando todos os dias em contato com você, bloqueando essa radiação. Então, a primeira coisa fundamental, que eu falei hoje que eu quero falar mais de cuidados, né, turma? Eu vou falar aqui nesse primeiro bloco especificamente sobre os cuidados com os instrumentos, tá bom? E no segundo bloco eu falo um pouco mais dos cuidados com relação à sua saúde física, à sua integridade física, tá? Com relação ao isolante, o fundamental é a limpeza dele. Então, é preciso que uma vez por semana, ou seja, a cada 7 dias em uso, você limpe, o paciente limpe o isolante com bombril e detergente neutro. Então, a pessoa que for limpar vai visualizar que existe uma oxidação que acontece nesse metal e ela precisa que cada vez que passe 7 dias, antes que ela deixe de ter a sua função ativa, ela seja limpa, seca direitinho, conforme a gente fala nas aulas introdutórias aí dentro dos pontos de atendimento ou nos vídeos que estão no canal do YouTube. Eu vou passar para vocês depois novamente o nome do canal do YouTube. Existe um vídeo que chama O Uso Correto do Isolante. Ali a gente fala direitinho sobre essa forma de limpar, tá bom? Mas é preciso que use certinho o isolante no local de permanência, limpando ele uma vez por semana. Então, se você está em desenvolvimento da doença, se você está em tratamento do câncer, inicia o tratamento com o método Kovačić, você tem que usar imediatamente o isolante para que a gente interrompa a evolução da doença. Esse é o primeiro passo. A partir daí, quando você entra em contato com o local de atendimento e seguindo aí nas conquistas, né, do Stefan Kovačić, nas descobertas de sua pesquisa, existe um outro instrumento que ele desenvolveu, e na época dele ainda era feito, a princípio ele desenvolveu no formato de pirâmide, que faz captação de energia. Então era pirâmide somado com um outro instrumento metálico que a gente chama de acelerador, ele chamava de acelerador, e mais para frente ele conseguiu sintetizar essa pirâmide que tinha ainda umas restrições. Os pacientes, para acessar essa pirâmide, tinham que permanecer deitados. E a ideia do Stefan, a visão do Stefan era sempre aprimorar tudo o que ele fazia, sempre conseguir entregar com o maior benefício possível a todos que o procurassem, com conforto e com eficácia. Então, ele sintetizou a pirâmide, que muitos de vocês vão ver na internet, imagens dele com pirâmide ou pirâmides vinculadas ao método Kovačić, num outro instrumento, então, chamado U. Então, a gente chama de U a sintetização dessa pirâmide e faz a captação de energia igualzinho. Então, é usado o U com o acelerador. Para quem mais uma vez estiver vendo os vídeos, vocês conseguem visualizar a imagem. E esse material, ele é usado específico no local de atendimento. Então, seja no ponto de atendimento com voluntário, recentemente nos locais de atendimento aí dos profissionais parceiros, que ajudaram a ampliar a rede de voluntários, pelo que eu li e ando vendo aí em comentários. Mas esse instrumento é utilizado somente no ponto de atendimento, e esse local de atendimento tem a função de possibilitar que você tenha acesso a esse material, tenha acesso a essa energia, né?
e também eles têm a capacidade e o conhecimento para orientar você nesse início de recuperação. Então, o que é essa aplicação? O que é esse metal? Esse metal juntos, os dois unidos, eles têm a capacidade de devolver ao organismo a vitalidade. Ele tem, então, nessa aplicação, a capacidade de devolver ao organismo a função natural dele de eliminação da doença e inicia aí um processo de recuperação. É importante lembrar que em qualquer momento da doença que você estiver vivendo, seja fazendo o tratamento tradicional dentro do hospital, acabou de descobrir a doença, está aí em uma programação ativa, né, de atendimento em protocolo hospitalar, ou está com a doença avançada, em qualquer momento, ouvintes, que você tiver acesso a esse tratamento, você terá benefício. É claro que quando a gente não detém mais as capacidades físicas, o benefício ele é pequeno, ele é menor, é o alívio da dor, a aceitação da alimentação, a volta de um bom sono, né, reparador, às vezes, o que é fundamental para a gente se restabelecer. Mas muitas vezes o que a gente vive no dia a dia, quando a pessoa chega logo no começo ou chega com condições de resposta, a gente tem resultados incríveis. Mas desses resultados, queridos ouvintes, a gente vai falar já já no segundo bloco, porque esse primeiro bloco voou. O que eu queria era mesmo trazer a ideia concreta aí para vocês da teoria, mas lembrar que existem muitos detalhes, houveram anos de muita dedicação do Estevão e ainda anos de dedicação nossa, dos terapeutas, para ensinar vocês a forma mais correta para alcançar esse tratamento, para conseguir trazer esse resultado para você ou para uma pessoa próxima a você. Vamos para o intervalo, né, Jean? É isso aí, já já a gente retorna aqui para a segunda parte do Portal da Cura. Agradeço você que esteve aqui comigo até agora, 5h25 da tarde, e lembrando que o programa vai até às 6h, então até já já. E vai terminar muito, muito bem esta tarde de sábado, porque estamos juntinhos, conectados aqui no Portal da Cura, comigo, Paty Kovacic, e essa produção incrível que me acompanha todos os sábados, ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Então, você, ouvinte da Vibe Mundial, que já estava conectado aqui com a gente no Portal da Cura, seja muito bem-vindo de volta, minha flor da tarde, obrigada pela sua audiência. E você que se conecta aí na Vibe Mundial agora, seja bem-vindo aqui ao Portal da Cura, esse programa que vai ao ar, como eu disse, todos os sábados, com o propósito de trazer formas de reflexão, pensamentos, para que a gente possa vivenciar cada vez mais as terapias naturais e práticas integrativas de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficaz e, consequentemente, transformar o momento que estamos de vida de uma forma mais harmoniosa, ou seja, encontrar caminhos que a gente consiga, né, a cura física, mas, consequentemente, leve também uma leveza ao ser, uma leveza aqui ao viver, né, ao pertencer a essa vida, a esse momento. Eu estava aqui no intervalo aqui do nosso programa, conversando um pouquinho com o pessoal do Instagram, aqui da Paty Kovacic, e do pessoal do YouTube aqui da Vibe Mundial, que eu aproveito para mandar um abraço. Eu sei que tem tido pessoas aqui conectadas conosco todos os sábados, então quero mandar aqui um abraço para Natália Pereira da Silva, que está no YouTube. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelos outros que também estão conectados. Eu estava falando um pouquinho aqui como é importante, né, a gente revisitar os assuntos. Hoje a gente está revisitando um assunto específico das terapias naturais, aplicado a pacientes com câncer, que é o método Kovacic, desenvolvido pelo meu bisavô Estevão Kovacic. É um assunto que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de todos os sábados trazer um pouquinho desses detalhes, convidá-los, vocês ouvindo sempre conhecer, e uma vez por mês aí, pelo menos, a gente traz um paciente, traz um profissional para dividir a vivência, e as vivências que a gente traz aqui é de muita consciência. É claro que são vivências que trazem evidências da eficácia do trabalho, da eficácia do tratamento do Estevão Kovacic, né? Então são pacientes que estão com a gente há 2, há 5, há 10, há 20 anos e que falam, né, o que foi adoecer, mas o que foi também se recuperar e redescobrir a vida. E era um pouquinho disso que eu estava falando no intervalo. Como é importante aqui
nós como profissionais, né, não só dentro daqui do estúdio, mas quem está acompanhando, nós olharmos com carinho, né, e com humildade o quanto nós temos de competência, o quanto nós temos de conhecimento e procurar irmos nos aprimorando para nós nos entendermos na nossa capacidade de oferecer algo, mas principalmente aprendermos a ouvir e sentir aqueles que buscam a gente como um caminho, né? Mas também, de outro lado, como é importante como ser humanos, todos nós, né, nos permitimos a conhecer um pouquinho melhor, né, da vida, conhecermos nós um pouquinho melhor e nos prepararmos, né, para essa vida, para viver nossas relações de uma forma melhor e um dia se tornarmos pacientes, sermos comprometidos com aquilo que nós decidimos vivenciar. Ou seja, toda terapia, todo o tratamento, turma, aqui que vocês escutarem através do Portal da Cura ou que vocês acessarem em outros locais e principalmente é indispensável dentro do hospital, todo profissional e tratamento que vocês acessarem, é importante que vocês estejam comprometidos com eles. Então, se abram com eles, né? Levem, né, a sinceridade dentro do que você deseja, dentro do que você se disponibiliza a viver e fazer para alcançar tal resultado, para que exista uma parceria, para que dentro do intervalo que você estiver exposto a tais práticas, a gente consiga resultados, né? Você consiga acessar os resultados possíveis. E dentro aqui do método Kovačić, a gente tem inúmeros resultados e é sobre eles que eu vou falar um pouquinho mais aqui na segunda parte do programa, mas antes de entrar aqui especificamente sobre esses cuidados e resultados do método Kovačić, eu queria convidar você a participar aqui do programa, eu queria convidar você a entrar em contato comigo aqui no estúdio, nós estamos falando ao vivo, então é um presente poder estar ao vivo aqui todos os sábados com vocês e também é uma honra ter vocês participando diretamente do programa. É claro que eu sempre trago aqui as pautas baseadas em perguntas específicas dos ouvintes, mas que gostoso também é ter vocês conosco aqui. Eu vou passar o telefone da Vibe para você, a gente fala de São Paulo, é 11, então anota aí, se sentir vontade, é 3262-4490, 3262-4490 ou 3171-0221, 3171-0221. Aproveita que você já está com esse papel e o lápis na mão e anota o meu WhatsApp. Então saiba que eu estou disponível no WhatsApp, manda mensagem escrita aí para a gente poder se comunicar ao longo da semana e eu poder também mandar, né, trazer à luz as suas dúvidas, trazer mais informações também sobre o método Kovačić ou até mesmo outras práticas que eu vivencio como terapeuta, tá bom? Mas também quem tiver dificuldade com a internet, que eu sei que alguns ouvintes aí têm dificuldade, eu mando o link para vocês, eu mando o vídeo específico que vocês tiverem dúvida, justamente para facilitar o acesso. Todo o nosso trabalho de divulgação é que vocês tenham acesso facilitado, mas também que vocês tenham informação suficiente para que vocês possam optar por esse caminho, se esse for o seu caminho. O meu telefone é de São Paulo, é 11, né? E é 95595 5465, então é 95595 5465, esse telefone aí, eu tenho um WhatsApp, então pode me mandar escrito a sua dúvida, que no meu tempo eu respondo, e os canais aí digitais que eu tô presente, que eu também posso me comunicar com vocês, é no Instagram, que tem aqui, inclusive eu tô online com a turminha, que eu vou mandar um beijo aí, a Ivone, Mônica, Márcia, que entraram agora, obrigada meninas, conhecem bastante a história da família e do tratamento, no YouTube, com os vídeos aqui dos programas, e também no Facebook, é Paty Kovačić. Então, o Kovačić eu vou soletrar para vocês, é importante para vocês não só se conectarem nos meus canais digitais, mas também para dar um Google e pesquisar um pouquinho além do que eu estou contando para vocês, tá bom? Lembrando que toda a conversa e todo o programa é só um convite para que vocês tenham a curiosidade, o desejo de explorarem e investigarem um pouquinho mais. Então, o Kovačić você escreve com K-O-V-A-C-S-I-K. Então é K-O-V-A-C-S-I-K. E eu acho que a gente está com um ouvinte na linha, né, Jean? Então pode colocar aqui. Vamos começar com 20 e já já a gente fala dos cuidados. Quem fala? Boa tarde. Oi, Márcia, tudo bem? Oi, Márcia, tá bem baixinho o Tudo seu telefone. bem, é Márcia? Oi, Márcia, voltou. Tudo bem, Márcia? Boa Tudo tarde, bem. minha flor. Você fala da onde, Márcia? Eu falo do Tatuapé. Da onde? Tatuapé. Tatuapé. Maravilha, Márcia. E aí, como que você tá? Já tinha ouvido falar do método Kovačić? Me conta. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o trabalho. Claro.
A voz dela sumiu, Jean. Alô, não. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre trabalho. Isso, pronto, agora voltou. Se você estiver próximo do seu rádio, ô Márcia, ou ligado com o computador, afasta só um pouquinho do aparelho para não ter uma ressonância, talvez seja isso, tá bom? Me conta, é sobre sobre o trabalho. Então me conta, é trabalho voluntário? Então, eu estou num trabalho, eu gostaria de saber se eu vou... Tá bom, Márcia, faz o seguinte, tenta ligar aqui de novo e a gente coloca você ao vivo, tá bom? Caiu a ligação. Eu quero ouvir um pouquinho da sua pergunta. Enquanto isso aqui, Márcia, eu vou voltar a falar sobre os cuidados. Então, nós falamos aí na primeira parte do programa sobre a pesquisa, sobre o quanto é fundamental, a partir da origem, usar o isolante nos ambientes onde você permanece, né? Ao longo do dia, na sua rotina, e também sobre o acelerador. Então, que essa aplicação que é feita nos locais de atendimento e somente pelos terapeutas nos locais de atendimento. Mas aí a gente pensa, como que funciona isso, né? Quais são os cuidados específicos que eu preciso ter como paciente? Então, mais uma vez, isolante é sua responsabilidade e é fundamental para alcançarmos os resultados que sabemos que podemos alcançar. Mas que resultados são esses? Que cuidados e esses tempos? A aplicação, ela acontece a partir do primeiro dia que você tem acesso ao local de atendimento. Então, é a Márcia no telefone? Mas tem ouvinte aí, né? Tá bom. A primeira vez que você vai no local de atendimento, você já tem a aplicação feita. Então, todas as orientações são dadas com relação ao uso isolante e você acessa esse primeiro atendimento com a aplicação se você se disponibiliza a utilizar o isolante. Então, é importante que você entenda o uso dele, até mesmo antes de chegar no local, assim você já inicia o atendimento e o tratamento com o uso correto do isolante, tá bom? Essa aplicação, ela acontece em torno de 20 minutos no local de atendimento, não tem efeito colateral, tá bom? Ela não tem sensação física diferente, nem contraindicação. Tá? Então, a ideia é que você tenha uma sensação de relaxamento durante esses 20 minutos. Alguns têm uma sonolência, outros ficam mais despertos, depende muito do horário e das condições físicas da pessoa, não existe uma regra. Mas é importante que essa aplicação ela aconteça 3 vezes aí no primeiro mês com intervalo de 1 semana. E como eu falei, o objetivo e a eficácia, o que essa aplicação traz para o organismo, é devolver ao organismo a vitalidade. E nas 3 primeiras semanas, o que a gente costuma ver de resultado é que as pessoas quando têm dores crônicas, né, que medicação por muitas vezes não controla mais essa dor, né, ou não consegue dormir bem, não tem aceitação da alimentação, né, então a aceitação da alimentação vai desde que não tem apetite, né, o paladar ele não é presente, não realmente consegue digerir, então ela começa a digerir melhor a alimentação, tem apetite, ela consegue controlar a dor com as medicações e muitos acabam até tirando a medicação, não é uma garantia, eu digo que são possibilidades, tá bom? E aqueles que têm dificuldade de dormir muitas vezes voltam a dormir, porque às vezes a existência do campo de radiação é na própria cama da pessoa. Deixa eu ver aqui com o Jean. Jean, a gente tá com o ouvinte, né? Deixa eu pegar aqui o ouvinte que acumulou o pessoal aqui na linha. Pode colocar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Quem fala? Bom, eu acho que eu, né? Maria Nilza. Maria quem? Nilza? Nilza. Nilza. Então diga, dona Maria Nilza, você tá bem? De onde você fala? Bom, eu tô aqui hoje eu tô em São Paulo, hoje eu tô aqui na Pedra Raposo Tavares. Maravilha. Me conte aqui da sua experiência ou traga a sua dúvida, por favor. Bom, assim, é a primeira vez que eu tô vendo seu programa. Se eu ouvi, já faz muito tempo atrás, entendeu? Tá. Esse método Covatic, eu quero saber no que ele ajuda, porque assim, nossa, eu sou uma pessoa, eu tô passando por uns momentos assim, altos e baixos, muitos, como diz, muitas tribulações, e queria saber esse tratamento, no que ele ajuda, assim, por exemplo, tem gente que faz reprogramação mental, eu nunca fiz. Tá. Porque eu tô bastante, já perdi um filho, tem 3 anos, né, tem um marido problemático, uma filha está separando, então, imagina como é que está a minha cabeça. É muita informação, né? Mas me conta uma coisa, Nilza, a senhora tem alguma suspeita, investigação ou diagnóstico da doença câncer? Diagnóstico da doença câncer?
Não, não tem, graças a Deus. Na minha Tá família bom, ninguém tem. tá bom. Ó, dentro do método Kovacic, que é essa teoria que a gente está falando hoje, a gente visa a cuidar especificamente de pessoas que têm a doença câncer. É visto que ao longo do desenvolvimento, muitas coisas acontecem fisicamente falando. Mas para você em específico, eu vou fazer o seguinte. Anota Mas o meu eu tenho WhatsApp. outras coisas. Eu tenho um mioma grande, tá? Tá. O médico não quis deixar tirar. Tem uma pedra na vesícula. Vamos combinar o seguinte. Eu como terapeuta integrativa, talvez eu possa te orientar em outros caminhos. Eu vou passar meu WhatsApp agora, você anota aí, tá? E aproveito para passar para a turminha que está nos acompanhando. E me manda um oi depois, Paty, aqui é a Nilza que falou com você no programa. Aí eu te dou um caminho para te ajudar, tá bom? Só caminhos que deixam a vida um pouquinho mais leve, né? Lembrando que sempre cabe a nossa consciência de trilhar essa escolha do caminho. Pode anotar? É 11... E o telefone é 95595-5465. Então é 95595-5465. Me manda um oi, se tiver algum problema, não conseguir entrar em contato comigo, fala com o pessoal aqui da Vibe Mundial que eles colocam você em contato comigo, tá bom? Eu espero que você fique bem. Eu só vou passar para a próxima ligação para ver se a gente consegue falar um pouco mais sobre câncer com o próximo ouvinte. Aliás, para todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui. Pode pôr no ar, Jean. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Zé Carlos. Oi, Zé Carlos, tudo bem? Você fala da onde? Tudo bem, eu falo daqui do centro de São Paulo, Patrícia. Ih, que beleza. Me conta um pouquinho de você, Zé Carlos. Você já conhecia o método? Você tem alguma dúvida? Eu conheço, ouço você há muito tempo e fico extasiado de ver a benesse, né, que faz para certas pessoas que têm o diagnóstico, sim, né, sim, do câncer. Mas minha pergunta, esse isolante, ele serve como um preventivo para mim colocar embaixo da cama ou sei lá, por uma questão de asepsia do ambiente? Tá. Não sei. Isso é uma boa pergunta. É uma boa Porque pergunta. nós somos muito vítimas de energias telúricas, coisas que a gente não vê. Eu até comentei por alto um pouquinho na primeira parte do programa, mas é importante a gente desmistificar, né, deixar bem claro como que funciona, justamente por isso, para aumentar a possibilidade de uso como prevenção. Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria só te fazer uma pergunta também. Você falou que acompanhou o programa há algum tempo, você já teve a possibilidade de ouvir algum testemunho aqui? Você já viu o paciente nosso aqui, né? Sim, já ouvi, sim, claro, já Bonito ouvi. De ver, né? Eu fico encantado, né, de tanto benefício, né? Que legal. Que as pesquisas do seu pai veio em beneficiar muita gente. Justamente. O Estevão Kovacic foi meu bisavô. Essa pesquisa aconteceu há 70 anos atrás, né? Aí meus avós... Não, mas tranquilo, a gente sempre troca os personagens, né? Meus avós seguiram, os meus pais seguem ainda hoje, e a minha geração, eu e meu irmão mais efetivamente ajudamos, mas nossos primos, outros membros da família também participam. Só que é diferente, né, Carlos? Agora, nos últimos 15 anos, tem um grupo gigante aí de voluntários que também falam junto com a gente e aumenta a possibilidade de cuidados. Mas eu vou aproveitar para a sua pessoa para convidar todo mundo para revisitar esses depoimentos e os outros programas. Carlos, muito obrigada, viu, pela sua pergunta, sua ligação. Adorei ter ouvido a sua pergunta. E sobre a sua posição, ela é bem importante, né? Existem várias linhas de pesquisa dentro da radiestesia. Eu comentei na primeira parte do programa, né? E a gente sabe que existe uma interferência que é natural da natureza para o ser vivo. Então, aqui a gente está falando do ser humano, mas qualquer elemento vivo, ele depende da natureza, né, Carlos, para estar em harmonia, para fazer a manutenção da sua saúde. E sabemos que no distanciamento dessa natureza, consequentemente, a gente enfraquece, a gente adoece, né? Então, qual que é a medida certa para a gente interagir com a natureza? E principalmente num ambiente como esse que a gente vive hoje em São Paulo, né? Então, você falou que você mora aí ou está no centro de São Paulo. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas vão para centros urbanos viver. E aí a gente tem muita interferência, né? O tipo de construção, né? Se tem planejamento ou não de saneamento básico no local onde você vive, como que é formado aí a natureza, o solo já é anterior, né? As construções, mas também como é constituído a forma com que a gente interage com esse solo, né? E principalmente que você citou ali, além da telúrica, tem as questões das interferências dos pontos de energia, né? A forma que é distribuída a eletricidade nos lugares que a gente vive, né? Até, se for exagerar, aí, alguns ouvintes já falaram sobre internet, celular, enfim. Só para resumir, cada linha
de pesquisa na radiestesia, ela estuda e visualiza uma forma de trabalhar com cada uma dessas interferências. Todas podem ter uma interferência com o ser vivo. Nem todas são saudáveis, pelo contrário, né? Lembrando que a saúde é um conjunto de ações nossas, né? Mas sobre esse isolante em específico, Carlos, ele visa uma frequência específica de radiação. Então, essa frequência específica dessa energia nociva que vem do subsolo que causa o câncer. Então, segundo a linha de pesquisa dele e a capacidade da composição metálica desse isolante, é para essa frequência específica do câncer. Outras telúricas e outras dúvidas suas, né, outras preocupações suas, podem ser consideradas em outras linhas de trabalho e pesquisas que não do Estevam Kovačić, tá bom? E a outra pergunta que você fez sobre prevenção. Por muito tempo, foi difícil até mesmo falar sobre o tratamento. Então, nunca se falava sobre prevenção. Mas quando você para pensar sobre essa grande descoberta do Estevam há 70 anos atrás, e você vê as respostas e eficácia nos organismos, as pessoas que fazem o tratamento, eu falo de ser vivo porque pode ser um animal, uma planta tem uma interferência específica, mas a gente fala muito de ser humano porque é com ele que estamos todos os dias e eles são os maiores afetados, é um número muito grande de pessoas que recebem diagnóstico todos os dias. Então, quando você entende que existe uma eficácia, você observa as evidências e essas evidências elas são repetidas, né? Década após década, até aqui 2022, com acesso à informação que a gente tem, com a consciência e possibilidade de refletir sobre isso, com a consciência da responsabilidade que temos em assumir a nossa saúde, assumir as nossas escolhas e assumir os nossos tratamentos, é importante sim entender que pode se fazer a prevenção. Não é a divulgação ativa nossa, tá? Então hoje, né, nas últimas 2 décadas, mais livremente, de forma mais confortável, falamos sobre o tratamento, né? Divulgamos o tratamento, principalmente na última década, divulgamos efetivamente os locais de atendimento, como você pode acessar, vídeos, né, com esse advento aí da internet, principalmente na pandemia. Então, só que a prevenção, ela é um pouco mais delicada de se falar, sim. Eu uso o isolante desde que eu nasci, né? Minha mãe lavava o meu isolante e hoje eu lavo o meu, eu lavo do meu marido. Então, muitos amigos meus fazem, né, a prevenção. Muita gente que acompanha pacientes, que vê os resultados e tem a alta, fazem, quando entendem, a prevenção usando. Porém, é difícil a gente mensurar o quanto você compreendeu do uso do isolante e o quanto você está usando corretamente para falar que a prevenção vai ser eficácia. Então é difícil você levar esse conceito e esse resultado. Porque, entre outras coisas, Carlos, se você errar no uso do isolante, ou seja, eu tô bem, saudável, feliz, eu uso 1 mês, 2 meses, daqui a pouquinho eu já não lavo toda semana, daqui a pouquinho eu já não ponho na minha cama, daqui a pouquinho eu deixo na cabeceira da minha cama, aí ou aquele local onde eu tô, ou eu mudo de trabalho, ou eu mudo de casa, 5, 6, 10 anos depois, eu não tô muito bem de saúde e descubro um câncer. Mas peraí, eu tinha um isolante, eu usei o isolante, mas assim, como que você usou? Você foi fiel, né? Você foi disciplinado em utilizar o isolante, né? A prevenção, ela pode acontecer, mas é muito difícil a gente conseguir entregar esse resultado. Então, se você tiver, é um convite que eu faço para você, Carlos, e é um convite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui, se você tiver a possibilidade de, além de acessar os materiais no canal do YouTube meu, da Paty Kovačić, da Associação Estevam e Maria Kovačić, um dia visitar um ponto de atendimento, acompanhar alguém que esteja em tratamento e conhecer um pouco mais, é sempre importante para consolidar esse conceito e ver se é um conceito de fato você vai viver, tá? E da mesma forma eu falo para as pessoas que ouvem aqui sobre esse tratamento para câncer, que ainda em boa parte dos pontos de atendimento é oferecido de forma gratuita, não tem efeito colateral, não tem contraindicação e é altamente eficaz. Se você acha que parte disso que eu estou falando faz sentido e que vocês queiram conhecer, sintam-se à vontade de não só acessar os materiais, mas visite um ponto de atendimento. Converse com o terapeuta, tire as suas dúvidas, né? E até mesmo quando você visita um ponto de atendimento, você sempre tem acesso a alguém que já está em atendimento e já está retornando, né, do início do tratamento e pode te mostrar um pouquinho disso. Nesses últimos, eu acho que a gente tem pouco tempo aqui, na verdade, de programa, mas nesse último momento eu queria só ressaltar que é importante que a gente entenda o momento
de saúde e doença que estamos vivendo. Então, você acabou de descobrir a doença ou está numa doença avançada, já está no estágio avançado, é importante você entender o estágio da doença, os tratamentos que você se submeteu e como o seu organismo respondeu a isso, a sua idade, o órgão afetado, o seu tempo de recuperação e entender que para tudo, não só para câncer, meus ouvintes, para tudo existe um tempo de resposta do organismo. Então não existe milagre e não existe uma resposta rápida, uma resposta pronta, que a nossa cabeça julga que é o resultado, que é a memória, ou que a nossa cabeça julga que é a cura, tá bom? Existe uma caminhada, porque da mesma forma que o organismo levou anos para adoecer, anos de porrada, ou aqui anos de radiação, para manifestar a doença dele, também exige tempo para você restabelecer esse organismo, né? Trazer essa vitalidade, fazer com que ele funcione de uma forma natural e que ele possa, né, deter de todas as ferramentas que ele tem de defesa, recuperação, regeneração, para que você consiga alcançar na sua constituição física, né, o resultado que você pode ter dentro de tudo isso que eu falei, tá bom? Então, olhe todo o ambiente que você está. E quando você iniciar uma prática, que seja com a gente ou com outra pessoa, vá com calma, vá com consciência, vá com carinho a você e o profissional que se dispor a cuidar de você. Eu comento isso porque eu recebi aí nesse último mês algumas mensagens que não pude responder ao que é ao vivo, mas de pessoas que chocaram com os cuidados prolongados ao longo de um ano, algumas observações específicas e achou exagerado. Eu acho que quando você consegue trabalhar e se cuidar de uma forma leve, né, de uma forma que não fere seu organismo, pelo contrário, tudo que for benéfico não é extremo, afinal a gente está falando de vida, a gente está falando de uma escolha de vida. Não, mais uma vez, não sabemos a cura que vai ser obtida, tá bom? Mas sabemos que existe um caminho a ser percorrido e enquanto você estiver em vida, a sua responsabilidade é de escolher o caminho mais saudável e saiba que enquanto você estiver em vida e escolher caminhar conosco, você vai ser muito bem recebido, tá bom? Por mim, Paty Kovacic, em especial, livre de censura, aberta para conversa, né? Eu quero ouvir você, quero poder contribuir com você e encaminhar você para que seja de melhor aí. Aqui a gente vai chegando, então, ao fim do Portal da Cura. Eu sei que tem algumas perguntinhas aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Respondo para vocês aí nas próximas horas, ao longo da semana. Queria agradecer a audiência de vocês e dizer que espero vocês sábado que vem para seguir esse papo aqui no Portal da Cura, das 5 às 6 da tarde comigo, Paty Kovacic. Então, muito obrigada e até lá.